Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos reunidos em mais um programa. E como eu disse, seja muito bem-vindo. Nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Pensamento e Vida. Se você nos acompanha, sabe que nós já fizemos em torno de 7, ou estamos indo para o 8º capítulo desse livro, Pensamento e Vida, que é do Espírito Emmanuel, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel já comentou conosco a respeito de vários tópicos sobre o pensamento, a importância do pensamento, da vontade, da cooperação, do trabalho, e hoje estaremos entrando num capítulo novo. Mas você que não assistiu os anteriores, vale a pena você buscar, porque é um livro que é muito instrutivo, que traz uma abordagem diferente a respeito dessa temática toda, e nós vamos ver como é importante a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso posicionamento, a nossa vigilância. Então não deixe de assistir. Hoje estaremos entrando no capítulo 8º, como eu disse, e o título é Associação. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. A importância de podermos ter um texto tão rico em termos de conteúdo é a de extrairmos, como o garimpeiro vai, não é? Buscar no fundo do riacho as pedras preciosas, fazer com que isto possa incorporar-se ao nosso patrimônio. Aquilo que está num pedacinho de papel, num livro que parece tão fininho, representa realmente uma seleção prévia de muitas pedras preciosas, que quando nós apenas queremos buscar areia, não nos interessamos porque estão mais profundas. Mas quando nós queremos riquezas, nós nos esforçamos, vamos procurando retirar aquela parte superior do solo, que é uma parte pobre, é uma parte sem as riquezas minerais mais profundas, até chegarmos no leito onde aquilo que vale a pena se encontra depositado. Então, este livro é uma dessas pérolas do mundo espiritual, que condensa aquilo que é um pensamento profundo sobre a importância de nós estarmos disciplinando a maneira de ser, a maneira de sentir e mais ainda a maneira de pensar. Porque é decorrência deste pensamento o que nós temos como expressão da vida. Aquilo que você fala, aquilo que você veste, aquilo que você usa, aquilo que você adorna o seu corpo, a maneira como você se senta, a expressão vocabular com que você se relaciona, todas estas são facetas externas do que você é como pensamento, como força mental. E boa parte das pessoas neste mundo não sabe o que pensar, apenas está macaqueando o que os outros fazem, o que os outros falam, aquilo que ela assiste na televisão, ela reproduz sem qualquer tipo de ponderação, sem qualquer pesquisa, ela recolhe um monte de coisas que são muitas vezes lixo e dá àquilo uma importância que não é racional. Ela não pensa sobre o que ela está ouvindo. E isto faz com que esta pessoa repita frases feitas, imite modismos, fale com expressões que não são dela, mas são de pessoas que ela ou admira ou quer imitar porque são engraçadas, adote cacoetes de comportamento, tudo sem perguntar por que você precisa disto. Então, quando você começa a aprofundar a sua visão a respeito da importância de como você identificar o que você é primeiro, não quem você quer imitar. Qual é o conteúdo profundo que você possui na sua identidade espiritual? Quando você faz isso, a partir daí você começa a ter vida própria. Porque se você não faz isso, se nós não fazemos isso, sabe o que acontece? Nós vivemos o personagem que a gente gosta da novela ou do esporte predileto. Nós falamos como o amigo de trabalho fala, quem a gente admira ou quer imitar.
A gente faz as coisas no nosso lazer que outras pessoas fazem, que você acha bonito, mas você não sabe se aquilo é bom. Se você conhece alguém que cuida de determinado tipo de assunto e você admira essa pessoa, você se interessa pelo assunto, mesmo que aquilo não seja, nem faça parte das suas preocupações. Quem é você? Quantas máscaras nós usamos ao longo da nossa vida sem saber quem está por trás da máscara? Portanto, o pensamento é aquilo que confere a você a sua identidade. Você tem que aprender a conhecer-se. E é só quando você analisa aquilo que você é, através do pensamento, que você realmente pode identificar as suas afinidades. Pode saber com quem você se relaciona e por que se relaciona com essas pessoas. Por que você está adotando aquele vocabulário? E tudo isto nós vamos ver aqui, ó, neste livro que eu estou roubando da Solange. Aqui, ó, Pensamento e Vida. Então nós vamos agora para o capítulo 8º, que fala sobre a associação. Não é, Solange? Isso mesmo. Ela vai colocar para nós o título, o tema, e nós vamos começar a ler e conversar sobre ele. Vamos lá? Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto, de imediato, que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Vamos traduzir um pouco essa linguagem que a gente ouve muito em igreja, comunhão, mas não sabe o que é. Se você pudesse olhar e perceber aquilo que significa no texto, as correntes do pensamento, nós estamos vendo aqui que o pensamento é uma coisa que nos leva a diversas regiões e emitindo-se da nossa mente, tem uma forma, tem uma energia própria. Se você pudesse olhar e contemplar os pensamentos que você emite e também o pensamento que emitem os que estão à sua volta, o que você enxergaria? O que você veria? Você veria as correntes de pensamento como se fosse um rio. E veria que todos nós vivemos em um regime de troca, comum união. É a comunhão, comum união, uma união comum. De acordo com o quê? Com os princípios de afinidade. Você já notou que os rios que brotam de uma montanha, todos eles, mesmo que sejam originários de lados diferentes, de lados opostos, eles costumam migrar para o mesmo vale, todos os rios. Por quê? Porque eles estão buscando essa afinidade por gravidade. Então, se nós olhássemos as correntes de pensamento e nós pudéssemos ver isso com os olhos, nós veríamos que nós estamos numa caudal que está composta de todos os pensamentos que nos circundam segundo os princípios de afinidade. Todos aqueles que estão afinizados na mesma direção. No caso do vale, os rios que brotam nas encostas das montanhas circundantes vão todos para o mesmo lugar. Estão afinizados pela lei da gravidade, levados para a mesma caudal. Então, todos vão se unir ali. Olha que interessante. O seu pensamento faz parte deste grande contingente de forças mentais. Mas ele vai continuar a explicar isto. Por isso que é uma coisa comum, não é só sua. Faz parte de você, mas também faz parte de outros. Vamos ver como funciona isso? Vamos lá, Solange. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego, que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à maneira dos pombos, à procura de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Olha que legal isso.
Primeiro, ele está falando do título do capítulo, associação, não é? Eu sei que você já participou ou participa de alguma coisa que se chama associação. Às vezes é uma instituição religiosa, uma instituição esportiva. Nós temos a Associação Atlética Banco do Brasil, por exemplo, né? A ABB. Associações culturais. Temos diversas associações benemerentes, associações políticas. Então, quando você fala de associação, você logo pensa numa entidade jurídica. Um grupo que você não tem como pegar, mas sabe que existe. Às vezes tem uma sede, às vezes tem reuniões, às vezes tem atas. Por que isso quer dizer associação? Porque é uma coisa que você se irmana com outros. Você se associa, você se coloca junto, porque tem objetivos comuns. Então, na Associação Atlética Banco do Brasil, que tem pessoas que são funcionários daquela agremiação bancária, que se uniram para formar um lugar onde seus filhos e eles mesmos pudessem praticar esportes, por exemplo. Então, estas são associações. E aqui no caso, no texto, que a Solange vai colocar aí novamente para nós, a associação, esta de pensamento, ela mora em todas as coisas. Já não é para o atlético, não é para o político, não é para a cultura, é em tudo. Ela preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Ninguém consegue viver sozinho. Nós estamos nos associando a tudo que nos circunda. E aí vem o exemplo de Demócrito, que ele fala muito interessantemente, não é, Solange? Uhum. Que mesmo antes de Jesus falar alguma coisa, ele compara os nossos átomos a uma reunião de pombos em busca de comida. Quando você vai na praia, que você joga um pouquinho de amendoim, vem aquele pombal todo em cima, todo mundo quer se reunir ali para comer um pouquinho. E ele diz que o nosso corpo é feito desse jeito. Você não enxerga os átomos, mas eles estão associados para que você tenha a matéria. Olha que interessante. Mas o texto continua. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquirição, à nossa investigação, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. Aqui você vê que ele começa a dizer que a associação parece no pequeno aquilo que nós também conhecemos no grande, não é? Sol, planeta, núcleo e elétrons, não é? Orbitando um ao redor do outro. E ele vai continuar esse mesmo raciocínio no próximo slide, que eu vou ler para depois a Solange também comentar. Vai lá. No plano da vida maior, diz Emmanuel, nós vemos o quê? Nós vemos os sóis carregando, arrastando os mundos na imensidade. Por quê? Porque eles possuem uma interação eletromagnética dessas forças universais. A força gravitacional, assim chamada, e outras forças que envolvem a relação dos corpos em tamanho macro, também possibilita que os corpos interajam uns sobre os outros. É interessante esta teoria, porque é uma teoria física que nos diz o seguinte: a Terra atrai os nossos corpos da mesma forma que os nossos corpos atraem a Terra. Só que é natural que a diferença de massa entre os dois corpos impeça que a gente, como muito menor, mude a trajetória da Terra, porque a Terra é muito massiva. Porém, quando nós estamos no espaço, Solange, quando os astronautas estão navegando lá e às vezes saindo da espaçonave para agir em algum passeio espacial, eles estão atuando sobre a espaçonave e a espaçonave sobre eles. Eles estão gerando esse mesmo tipo de interferência. E isso acontece com tudo no universo. Tudo. Tudo está sendo gerado e gerando forças de associação recíproca. Olha que legal, das células, dos átomos,
até os mundos. E aí continua, e você pode também comentar essa parte do Demócrito. E o que eu acho interessante, mas você já falou, e eu acho que é bem interessante que essa questão dele comparar o microcosmo com o macrocosmo, como o André disse. Aquilo que ocorre no universo, com o Sol no centro, os planetas ao redor, vai ocorrer também no microcosmo. É essa associação da matéria. Mas agora nós vamos ver no texto que haverá uma associação da alma. E vamos seguir adiante, porque aí a gente vai compreender melhor. Que fala o seguinte: assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais, em que respiram as almas que se lhes assemelham. Ou seja, nós vamos ver aí que existe essa interligação também entre as almas, não apenas no campo material, como nós vimos anteriormente, mas também agora no plano espiritual. A alma vai entrar em ressonância, ela vai vibrar junto com outras correntes mentais que são, de certa forma, que se assemelham a elas mesmas, que são parecidas, que pensam da mesma maneira e que vibram da mesma forma. Isso que a Solange está falando é bastante importante. Ressonância quer dizer o quê? Você tem dois instrumentos musicais afinados no mesmo padrão, não é? Isso. O que acontece? E aí eles soam juntos, né? Se você toca quando você vibra na mesma frequência o outro... A corda do outro, mesmo que você não a vibrar. toque, ela vibra. Você toca uma nota, o mesmo som faz a outra corda vibrar por ressonância. Você não encostou na corda. Ela está vibrando sozinha, porque como uma que está afinada na mesma frequência, né, no mesmo tônus, ela começa a agir, esta ação se transfere para a outra. E aí soar com, ressonância, você soa com, e é isso que é bonito que o Emmanuel está dizendo para a gente, ou seja, no plano espiritual, as almas, elas soam em conjunto, elas vibram numa mesma intensidade, num mesmo padrão. Dependendo, né, do tipo de alma e da elevação de cada um, existem grupos que vão se afinizar nesse soar em conjunto. Para que isso aconteça em termos de alma, elas precisam estar afinadas. Afinadas no quê? No mesmo padrão moral, no mesmo padrão estético, no mesmo padrão de gosto, não é? É a mesma coisa. Então, veja só que interessante. Agora ele vai continuar a aprofundar esse tema. Vamos lá. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Olha aí, você se abastece de pensamentos daqueles que também pensam do mesmo modo que você pensa. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Ou seja, aqui ele já acrescenta ainda mais um ingrediente. Ele está falando que nós sentimos, mentalizamos, falando ou agindo, nós vamos nos sintonizar com essas emoções, com as ideias das outras pessoas, e é esse novo ingrediente, ou seja, nós estamos falando, né, da afinidade entre as almas, e estamos falando agora também dessas almas, desses espíritos encarnados, ou seja, vai haver essa afinização também daqueles que estão na matéria com aqueles que estão no plano espiritual, ou seja, dos encarnados ou desencarnados. Haverá também essa mesma ressonância, dependendo da forma com a qual nós vibramos e nós nos conectamos. Uma coisa interessante que eu me recordo, Solange, é que algumas descobertas na ciência, na invenção, elas aconteceram simultaneamente em partes diferentes do mundo. Estavam acontecendo em termos de construção do conhecimento ao mesmo tempo. De uma forma que aqueles espíritos que estavam procurando determinadas descobertas, resolver determinados problemas, vencer determinados obstáculos, em pontos diversos, sem que se conhecessem, chegam a soluções parecidas ao mesmo tempo.
Um dos casos mais famosos que nós temos é Santos Dumont e os irmãos Wright. Eles estavam fazendo pesquisa sobre o voo simultaneamente, desenvolvendo suas soluções. E por que isto? Porque eles estão sintonizados com essas mesmas correntes mentais que estavam oferecendo aos homens essas soluções. E aqueles que estão conectados com elas são capazes de assimilar, cada um com a sua facilidade, cada um com o seu conhecimento, com a sua visão de mundo, mas podem resolver problemas. E depois diz, eu inventei, o outro fala, não, eu inventei primeiro, não, eu estava aqui pesquisando, mas eu também estava. Quem contou para você? Não, ninguém, não te conhecia. Então você vê. Por quê? Porque a fonte está abastecendo todos os que estão em sintonia com aquela busca dessas mesmas informações. Uhum. E aí? É bem interessante isso. Vamos em frente? Vamos lá. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Olha que legal. Nós estamos, sem dúvida, atraindo ou afastando recursos mentais que se agregam aos nossos, nos fortificando para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Então você que está pensando, você ao fazer isso, você abre comportas dentro de você para encher-se daquilo que é comum naquela mesma ideia a muitos outros, seja no ponto positivo, seja no ponto negativo. Portanto, veja o que ele disse aí no final. Em qualquer providência, em qualquer momento, em qualquer opinião, nós somos sempre a soma de muitos. A soma de muitos. Vamos começar a nos lembrar, por exemplo, pode vir aqui para nós, na geral. Vamos começar, por exemplo, a nos lembrar daquilo que nós somos em família. Como os filhos acabam vivendo experiências que reproduzem aquilo que seus pais lhes deram de exemplos, não é mesmo? Às vezes eles são pessoas que não suportam, são adversários ou são avessos. Porém, mesmo nestes casos, com o passar dos anos, nós vamos encontrar comportamentos nestes indivíduos que eram contra aquela postura paterna ou materna, que espelham as mesmas intenções ou o mesmo padrão moral, as mesmas ideias básicas que ficaram dentro dele. É interessante isto. Agora, é claro, isso não acontece só na família, isso acontece em toda parte. Se nós pensarmos, Solange, do que é que nós somos feitos como essa sua blusa. Branco e preto, cada um tem um pedacinho. Para compor o que nós somos, nós pegamos um exemplo do tio, uma palavra da avó, um carinho do jeito que a gente gostava do professor, e você vai se mesclando com tudo isso, desde que obviamente você ache bonito. Ou então você evita aquilo, porque aquilo te faz mal, não gosto desse jeito, essa pessoa tem um jeito que eu não tenho afinidade com ela, eu não quero nunca parecer com isso. Você também se afasta daquele caudal que não é bem o que você gostaria. E olha, ele tem uma frase que vem agora, que é uma punhalada para afundar de vez essa ideia dentro da nossa cabeça. Vamos lá. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Vamos ver o que o texto quer dizer com isso. Quando nós, como o texto disse anteriormente, nós, através dos nossos pensamentos, nos conectamos uns aos outros, nós repelimos algumas coisas que não nos agradam, mas nos afinizamos com outras. Então, esse nosso pensamento que nos une ao grupo, nos une aos demais, esse nosso pensamento, ele representa milhares de outros pensamentos. Apenas um pensamento, o nosso pensamento, ele pode representar esse grupo todo. Ao passo que o texto diz que esse grupo todo,
ao mesmo tempo também ele contém nele, como do ponto de vista do grupo, ele contém nele a expressão de um único pensamento. Então uma coisa se representa na outra e vice-versa. Imagine que nós estivéssemos num grande lago. Esse grande lago composto de água, se nós pegarmos apenas uma única gota, essa gota ela tem as características de todo o lago, da água do lago, ela tem, numa única gota você encontra essas características. Da mesma forma que se você pegar o lago inteiro, você vai ver que nesse lago inteiro você encontra as características de uma única gota. Então, é isso que essa frase tão bonita quer dizer pra gente. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. É também importante que a nossa mente possa recordar que você, quando está no processo da vida, você, ao mesmo tempo que vai receber marcas de todas as pessoas com quem você convive, você vai deixar marcas em todas elas. Então, também, vamos supor que você fosse um professor, uma professora de escola. Você vai dar aula para centenas ou milhares de alunos. Mas todos os alunos com quem você esteve em contato vão deixar marcas em você. E, como nós hoje fazemos, nós nos recordamos da professora da escola. São milhares de alunos que se recordam dela. E você vê, o tempo passou, ela já deve ter desencarnado, já pode ter ido para o outro lado da vida. E ainda assim, milhares de criaturas espelham aquilo que ela ensinou, aqueles exemplos bons, aquela recordação. A gente às vezes se lembra de perfume. Você sente um perfume, fala, nossa, minha professora da escola usava esse perfume. Isso fica marcante para você, não é? São pedaços que ficam em você e pedaços de você que ficam nos outros. E essa imagem que a Solange deu aqui da gota d'água no lago é exatamente isso. A química que compõe aquela água é a mesma naquele lago. E aquela gota representa aquele lago todo. A mesma coisa do sangue. Nós temos 5 litros de sangue, mas quando você vai fazer um exame de sangue, tira uma gotinha só e aquela gota vai mostrar como é o sangue todo, não é mesmo? Agora, vamos continuar, Solange? Vamos lá. Naquilo que o texto nos ensina. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Essa frase a Solange estava explicando para mim depois, eu queria que ela também explicasse para as pessoas aqui. Vamos ler de novo então, gente. Olha, o desejo é a alavanca de nosso sentimento. Vamos imaginar que nós temos um sentimento, qualquer, um sentimento de amor, um sentimento de piedade, algum sentimento. Esse sentimento não necessariamente gera uma ação, não é verdade? Você pode sentir e guardar aquilo para você. Mas quando, por exemplo, você sente piedade por alguém e você quer ajudar essa pessoa, além desse sentimento, você precisa ter um desejo, ou seja, você precisa ter uma vontade. E para que esse sentimento se manifeste de alguma maneira, se transforme num tipo de ação. Então aqui a frase, quando a frase diz o desejo é a alavanca de nosso sentimento, ou seja, que essa vontade, nós temos aquele sentimento, como eu disse anteriormente, em que nós queremos colocar esse sentimento em prática, esse sentimento de piedade em que nós queremos ajudar. Então nós vamos o quê? Nós vamos oferecer a alavanca da nossa vontade. É a nossa vontade que faz com que esse sentimento, que estava assim quietinho, guardado dentro da gente, que esse sentimento se transforme numa ação, numa atitude. Então, voltando para o texto, o desejo, que seria essa vontade, é a alavanca do nosso sentimento. Ele vai gerar a energia que nós consumimos segundo a nossa vontade. E é por isso que, desculpa Solange, pode por falar. Isso que isso que você está falando é importante, quando você vê o que vem logo depois. Onde você detém a sua atenção, o seu sentimento?
Se você quer manter esse sentimento em um ponto positivo, terá um efeito. Se você quer manter esse sentimento num ponto ruim, vai ter outro, que é o que a Solange vai continuar na leitura. Ler? Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como se absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo-o seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Isso aí é fundamental. O seu desejo, a sua vontade no bem vai produzir um alimento bom. E você vai recolher esse alimento bom, vai se abastecer com ele, e o seu corpo físico e sua vibração espiritual estarão reproduzindo, com o passar do tempo, esta frequência boa. Mas se você olha as coisas negativas, não é, Solange? Se você só vê o defeito dos outros, se você só fala disto, você começa a cristalizar a sua ideia no que está errado. E este erro vai se abastecendo, você vai se abastecendo disto, dessa ideia ruim, dessa ideia pessimista, desse desejo de recriminar todo mundo, ficar azedo, e isso vai ficar em você, também no corpo, com o passar do tempo. Muitas pessoas não estão doentes porque contraíram um vírus, estão doentes porque são más, estão sintonizando com pensamentos ruins, estão vendo coisas ruins na vida dos outros, e isso as abastece de venenos. Mas além disto, olha só o que acontece quando você, no bem ou no mal, tem um comportamento que esquece dessa vigilância. O texto vai explicar agora. Vamos ver? É por essa razão que geralmente os censores, os acusadores do procedimento alheio, acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Você lembra do filme Guerra nas Estrelas? Você lembra do Luke Skywalker? E que quando ele estava lutando contra os seres do mal, os seres do mal diziam: estou sentindo o seu ódio. Isso, odeie, sinta o ódio. Por quê? Porque o sentimento ruim é a alavanca. E este sentimento alavancado faz você se sintonizar com o que é ruim. Na verdade, o ódio iguala os dois adversários no mal. Era a diferença dos Jedis. Os Jedis tinham um autocontrole no filme, porque eles não odiavam. Eles lutavam sem odiar. Eles se opunham sem entrar na faixa de sintonia do mal. Porque quando isso acontece, você já se entregou, você já perdeu a luta, mesmo que você ganhe na espada. Você está vibrando na mesma proporção. Então, com o passar do tempo, aquela pessoa que só fica pensando coisa ruim, que só fica vendo e criticando o comportamento da vizinha, que só fica agindo de uma forma a achar que está todo mundo errado, no fundo, às vezes, vai fazer a mesma coisa. Como diz Emmanuel aqui. Vai roubar do mesmo jeito que os ladrões, vai trair do mesmo jeito que essa pessoa criticava quem traía. Basta surgir a oportunidade, porque ela está abastecida daquele mesmo princípio, contaminada, é isso aí, contaminada, daquele mesmo projeto mental que criticava aquele erro. Ao invés de você apenas discerni-lo, aprender com ele e deixá-lo embora, como os Jedis faziam, você ficou repetindo aquilo, repetindo aquilo, repetindo aquilo. Me lembro de uma historinha rápida, Solange. Põe aqui pra gente.
o monge estava indo com outro mais velho até um mosteiro, onde eles seriam aceitos na ordem. E entre eles havia duas regras. Primeiro, que eles não podiam tocar em mulher. E segundo, que eles tinham que permanecer mudos, calados. Então, eles estavam os dois indo a pé e eles estavam mudos, o mais velho e o mais novo. Quando chegaram em determinado lugar, tinha um riacho caudaloso que uma moça tentava atravessar e não conseguia porque ela tinha medo. Então ela levantou a saia e andava um pouquinho e voltava para trás, andava um pouquinho e voltava para trás. O monge mais velho, mudo, nem olhou para a moça. Mas o monge mais novo falou, você está precisando passar, eu te ajudo. Pegou a moça no colo, andou, passou o rio e pôs a moça do lado de lá. A moça agradeceu e eles foram embora. Andaram horas a fio. Passou um dia, eles andaram, quando eles iam chegar no mosteiro, o mais velho falou para ele, quebrando a regra, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não gosto de mentir para ninguém, não posso fazer isso. Quando chegarmos lá, eu vou contar para o nosso superior que você falou com uma mulher e tocou numa mulher. Isto é um grave comportamento para a nossa ordem. Aí o monge falou assim, tudo bem, só que eu vou te dizer uma coisa. Eu toquei e falei com a mulher há 2 dias atrás e deixei ela lá. Você está carregando a mulher até agora no seu pensamento. Eu não sei o que é pior. A mulher está com você. Você não esqueceu dela. Ela está na sua cabeça. Você ficou com aquilo. Ele tocou na mulher, ele falou com a mulher. E eu toquei a mulher, deixei ela lá e nunca mais pensei nela. E então quando eles chegaram no mosteiro, o mais velho ficou quietinho. Não contou nada. Porque era verdade. É verdade. Eu acho que aí cabe bem aquilo que Emmanuel está dizendo para a gente desde o início do texto, que é essa associação. Você associa a ideia do mal, a essa ideia negativa. Como o André falou dos Jedis. O Jedi, quando ele lutava contra aquele inimigo, mas ele não se associava mentalmente à raiva que o inimigo tinha contra ele. Não havia essa associação de raiva com raiva. Ao contrário, ele lutava, mas ele vibrava de uma maneira positiva. Ele não se associava a essa ideia. Então ele não se contaminava. Ao contrário, né, de muitos de nós que nos associamos àquela ideia e ficamos com aquilo fixo na nossa mente. Isso é o que vai nos prejudicar futuramente. É a vingança, a raiva, a mágoa, tudo aquilo que a gente vai carregando conosco. Anos a fio, não é? E, o marido te traiu há 30 anos atrás, a mulher te traiu há 20 anos atrás, mas você ainda está com eles na cabeça, não é mesmo? Agora vamos para a parte final do texto, Solange, vamos lá. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou desencarnadas que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Você xinga uma pessoa, fala um palavrão no ambiente e aquilo repercutirá em todos os ouvidos que ouvirem o palavrão. E vai voltar para você, como crítica mental, como uma acusação, como um pensamento ruim a seu respeito. Se você tivesse apenas pensado e não falado nada, isto teria uma consequência menor. Mas ainda assim, as entidades que estão ao lado nos assistindo se conectariam com o nosso padrão mental inferior. E agora nós temos a última parte, não é? Vamos lá. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Né? A gente quer boa companhia? O que a gente tem que oferecer para tê-la?
bons sentimentos. É o que está escrito aí. Perdoe, seja gentil, amigável, compreensivo, compassivo. Você terá boas companhias. Porque os bons espíritos precisam se sintonizar com gente que tem bons sentimentos. Quando tem alguém com mau sentimento, eles até se aproximam para tentar ajudar a pessoa a sair daquilo. Mas se a pessoa não quer, eles não podem obrigá-la. Então, eles vão se afastar e vão procurar alguém que esteja em afinidade com eles. E a mesma coisa acontece com o mal. Interessante o texto, não é? Muito, muito bacana, muito bonito. E faz a gente pensar. Porque se muitas vezes se nós estivermos vigilantes e se a gente optar por essa questão de mantermos o nosso equilíbrio mental, como Emmanuel fala aqui, para que a gente se associe às coisas positivas, é importante que nós saibamos escolher as nossas amizades, que nós saibamos escolher aquilo que nós vemos, assistimos, escutamos e nos conectamos, né, com coisas positivas. E agora que a gente já está no final do nosso programa, vou deixar então uma dica para quem não conhece, um outro programa que é muito bonito, que se chama O Espírito da Letra, onde você vai poder conhecer as obras do Espírito André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e lá essas obras estão sendo analisadas capítulo a capítulo, como nós estamos fazendo aqui com este livro. E eu estou falando disso para vocês porque é um programa que nos auxilia a que a gente se conecte, que a gente se associe às boas vibrações, aos bons pensamentos. Então, quando nós estivermos assim um pouco caídos, um pouco desequilibrados ou chateados, vamos buscar fontes cristalinas, vamos buscar fontes de beleza para que a gente possa se associar às coisas boas, porque esse é o único escudo que nós temos contra a negatividade, contra as más companhias, contra esses espíritos que às vezes querem nos perturbar. Então nós nos associamos ao bem, utilizando a nossa vontade. Olha como isso tudo é tão importante para a gente. E olha que bacana, aqui na Geral, você vê, o Espírito André Luiz, através de um médium, escreveu um livro. Esse livro foi editado, milhares de pessoas já puderam ler este livro. Agora, pessoas que nunca leram o livro estão podendo assistir o livro comentado, e um ou outro que também leu o livro está falando, está mostrando o livro e as pessoas estão assistindo. Olha quanta gente está interferindo e quanta gente está afinizada com a mesma história que André Luiz Espírito escreveu. Que coisa linda, não é mesmo? E assim, um representa milhares e milhares representam um quando nós pensamos e vibramos numa mesma sintonia. Então, é isso aí. Essa TV, é essa rádio, Boa Nova, a TV Mundo Maior, fazendo o mesmo papel. Faça também o seu. Nós okay? agradecemos a sua participação, esperamos que tenham gostado e até o próximo Alegria de Viver. Tchau, até gente. Lá.